Nesta videoaula, iremos resolver exercícios relativos às aulas de semelhança de triângulo. Vimos na aula 1 e na aula 2. Agora essa aqui é a terceira aula. Nós vamos fazer alguns exercícios, começando por este aí, ó. O exercício número 1, para encontrar o valor de x e de y nessa figura abaixo. Então observe, nesta figura aqui abaixo, nós temos dois triângulos aqui, o triângulo ABE e o triângulo BCD. O ângulo B é comum aos dois triângulos. Observamos também que esses dois triângulos possuem aqui, ó, coloquei dois triângulos com medidas correspondentes aqui. O ângulo E é congruente ao ângulo D. O ângulo E do triângulo ABE é congruente ao ângulo D do triângulo BCD. E o ângulo A do triângulo ABE é congruente ao ângulo C do triângulo BCD. Como os dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes de medidas iguais, então a medida do azul é igual à medida do azul, ou seja, a medida do ângulo E é igual à medida do ângulo D, e a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo A. Então, pelo caso ângulo, que nós estudamos casos de semelhança de triângulos, é o segundo caso, você pode rever na aula que foi vista. Então, um triângulo que possui dois ângulos respectivamente congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Então, já posso garantir que os triângulos ABE e o triângulo BCD são semelhantes. Bom, se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Então vamos lá, nós vamos fazer a proporção entre os lados. Para isso nós precisamos descobrir quem são os lados correspondentes. Por exemplo, o lado AB, que vale x, qual é o seu correspondente no triângulo BCD? Para ficar melhor, vamos separar esses triângulos aqui, ó, em dois. Vamos separá-los dessa figura aqui, ó. Observe que o lado x, que é o lado AB, é o lado que está oposto ao ângulo azul. E no triângulo BCD, o lado que está oposto ao ângulo azul é o lado BC, que mede 8. Então, nesse caso, já posso concluir que x está para 8. Vamos escrever isso aqui no cantinho, formando a proporção entre os lados. Então, eu posso dizer que x está para 8, assim como, observe aqui o lado AE do triângulo menor. Ele vale 2. Esse lado AE, o ângulo que está oposto a esse lado é o ângulo B, esse amarelo aqui, ó. No triângulo BCD, o lado oposto ao ângulo amarelo é 4, é o lado DC ou CD, que vale 4. Então eu posso dizer que 2 está para 4. Observe que o 2 está compreendido entre os ângulos vermelho e azul. E o 4 aqui também, ó, esse lado está compreendido entre os ângulos vermelho e azul. Então 2 está para 4. Eu posso garantir que x está para 8, assim como 2 está para 4. E aqui eu tenho uma proporção. Nós sabemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então posso dizer que 4 vezes x é igual a 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16. Então x vai ser igual a 16 dividido por 4. 4 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 4. Então encontramos a primeira incógnita que estávamos procurando, o x. Ó. X igual a 4. Agora vamos encontrar o valor de y, que é o valor de y. Então o y é o lado BD. O lado BD, quem é o correspondente dele lá no triângulo ABE? Observe que o ângulo oposto ao lado BD, ao lado que vale y, é o ângulo vermelho. Então,
O lado que está oposto ao ângulo vermelho é o lado BE, que vale 3 no triângulo menor. Então, 3 está para y. Então, posso dizer que 3 está para y. Observe aqui, ó. 3 está entre os ângulos azul e o amarelo, que é B. Entre o ângulo azul e o amarelo, que é B, está o y. Então, 3 está para y. Aí eu posso repetir, assim como 2 está para 4. 2 está para 4. Isso nós já vimos. Posso repetir esse aqui. São valores conhecidos, 2 para 4. E de mesma forma, nós vamos resolver aí, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes y é 2y. 3 vezes 4 é 12. Y é igual a 12 dividido por 2. E y é igual a 6. Então encontramos dois valores procurados, que é o valor de x e o valor de y. Observe que a razão de semelhança entre o triângulo menor e o triângulo maior é de 1 para 2. Observe, ó, 2, o dobro, 4. Então 2 está para 4. Aqui o x que nós encontramos, 4, está para 8, que é o dobro. E 3 está para 6, que é o dobro. Então, dessa forma, usando a semelhança de triângulos, podemos encontrar o valor de x e de y nessa figura. Vamos para o exercício número 2. No exercício de número 2, na figura abaixo, nós temos DE paralelo a BC. Então, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Ele pede para calcular o valor de x e o valor de y. Observe que DE é um segmento paralelo ao segmento BC. Teorema fundamental de semelhança diz que toda reta paralela ao lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então o triângulo DEF, que é o triângulo verde, é semelhante ao triângulo ABF. Então, recordado isso, voltemos ao nosso exercício. Então eu tenho que o triângulo ADE, esse triângulo aqui, ó, uma vez que essas retas são paralelas, esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo ABC, que é esse triângulo maior. São semelhantes. Se eles são semelhantes, os ângulos correspondentes são congruentes. Então vamos ver quem são os ângulos correspondentes. O ângulo A, esse ângulo aqui, ele pertence aos dois triângulos, faz parte dos dois triângulos, é comum. Então ele é nos dois triângulos que separamos, o ângulo A do triângulo ADE é congruente ao ângulo A do triângulo ABC. E mais detalhes, como essas duas retas aí são paralelas, DE paralelo a BC, eu posso garantir, pelo caso de retas, duas retas paralelas cortada por uma transversal, que o ângulo D e o ângulo B são ângulos correspondentes. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, porque essas duas retas são paralelas e o segmento AB seria transversal. Vai formar aqui dois ângulos chamados de ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes são congruentes. Então posso garantir que o ângulo B, o seu correspondente é o ângulo D, que tem a mesma medida. Tem a mesma medida do ângulo D aqui. E consequentemente, como eu já tenho dois ângulos correspondentes congruentes, eu posso já garantir que o ângulo E é congruente ao ângulo C. Então vamos marcar isso aí. Os ângulos de medida E e medida C têm a mesma medida. Então, são ângulos congruentes. Então aqui é o E, o ângulo E, e o ângulo C, que são ângulos também correspondentes. Observe, são correspondentes, ângulos formados dessa maneira, que são duas retas paralelas aqui, cortadas por uma transversal. Esses ângulos são ângulos correspondentes, e os ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida. Sabendo quem já são os ângulos correspondentes, agora vamos usar a proporcionalidade para encontrar
o valor de x e o valor de y. Então vamos lá. Então com isso eu posso garantir que, como eu quero calcular o valor de x, vamos calcular o valor de x aqui, que é o segmento AD. Observe que de A até D mede x e de D até B mede 4. Então o segmento x, o lado x, de medida x, que é o AD, o ângulo que é oposto a ele é o ângulo azul. Então, seu correspondente aqui vai ser o lado AB, porque o lado AB, o ângulo oposto a esse lado é o ângulo azul. Então, posso dizer que x está para x mais 4. Então, vamos escrever isso aqui. X está para x mais 4, assim como, agora observe, eu vou pegar aqui o lado, eu estou pegando do menor, do triângulo menor para o triângulo maior. Então, assim como 12, que é o lado AE, formado pelos ângulos azul e amarelo, então o lado correspondente ao lado AE é o lado AC, cujo valor é 18. Então, assim como 12 está para 18. Observe que o ângulo oposto ao lado AE é o ângulo verde. E o ângulo oposto ao lado AC é o verde aqui também. Então, posso garantir que 12 está para 18, porque são os lados correspondentes. Então, assim como 12 está para 18. Outra coisa aqui que eu posso observar é o seguinte: 12 e 18, essa fração aqui, ó, essa razão, ela pode ser simplificada. Observe que 12 é múltiplo de 6 e 18 também é múltiplo de 6. Então eu posso dizer que, simplificando esta razão, dividindo 12 por 6 eu vou encontrar 2. E dividindo 18 por 6 eu vou encontrar 3. Observe, 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 6, 18. Então nós vamos comparar essas duas razões aí centrais. Então eu posso usar esta razão aqui, ó, x está para x mais 4, assim como 2 está para 3. Eu vou usar isso aqui porque esse aqui vai ficar mais simples os nossos cálculos. Poderia usar também 12 está para 18, só que aumentaria o valor das nossas contas aí. Então vamos resolver essa situação aí. Então eu posso dizer que produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu multiplico 3 por x, eu vou achar 3x, é igual a, multiplico 2 por essa soma. Observe que aqui é uma soma, então vou multiplicar 2 por x e por 4. Cuidado aqui. Então 2 vezes x é 2x e 2 vezes 4 é 8. Dessa forma eu posso garantir que 3x menos 2x é igual a 8. Prosseguindo os nossos cálculos, 3x menos 2x é x, e eu acho que x é igual a 8. Encontramos o valor de x. Agora nós vamos procurar encontrar o valor de y. Então o nosso x aqui, ó, já vou deixar aqui, x é 8. Vamos procurar agora o valor de y. Então, para encontrar o valor de y, eu vou pegar aqui, observe, o lado y é o lado BC, o lado de medida y é o lado BC, e o lado que é correspondente a esse é o lado que é formado pelos ângulos verde e azul. Verde e azul é o lado DE, cuja medida é 16. Então, posso dizer que 16 está para y. Observe que eu estou partindo do menor para o maior. Então, 16, o ângulo oposto a esse lado é o ângulo A, o amarelo, e o ângulo oposto ao lado BC é o ângulo A, também o amarelo. Então, 16 está para y, assim como 12 está para 18, como vimos anteriormente. Já vimos que este lado aqui, ó, o lado AE está para o lado AC, assim como 12 está para 18. E já fizemos a simplificação, isso aqui, ó, por 6, 12 por 6 vimos que é 2, e 18 por 6 é 3.
Então agora eu vou comparar as frações. 16 está para y, assim como 2 está para 3. E lembrando aqui que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, posso dizer que 2 vezes y aqui, ó, multiplico 2 vezes y, tem 2y, e multiplico 3 vezes 16. 3 vezes 16, 3 vezes 16 dá 48. De onde eu encontro que y é igual a 48 dividido por 2. Y é igual a 48 dividido por 2 é 24. Então achamos aí o valor de x e o valor de y usando a semelhança de triângulos. Vamos fazer agora o exercício de número 3. No exercício de número 3, na figura, nós temos aí um quadrado DEFG e ele está inscrito no triângulo ABC, triângulo maior, sendo BD, a medida de BD 8, está aqui, ó, BD mede 8, o segmento BD mede 8 e CE mede 2 centímetros, esse segmento aqui, ó, CE mede 2 centímetros. Aí pede para calcule o perímetro do quadrado. É claro que nós sabemos que perímetro é a soma dos lados. E como o quadrado tem 4 lados de medidas iguais, o perímetro do quadrado vai ser 4 vezes o valor do lado. Então vamos à solução desta questão. Então, a primeira coisa que queremos fazer é destacar aqui os ângulos B e C no triângulo ABC. Então, no triângulo ABC, eu quero destacar aí os ângulos B e o ângulo C. O ângulo B é esse aqui que nós marcamos de valor, digamos assim, valor amarelo. E o ângulo C é o ângulo de valor rosa. Sabemos que o ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, o A é um ângulo reto. Então, a soma desses 3 ângulos é 180 graus. Então, a partir daí, vamos planejar o seguinte. Observamos que o quadrado DEFG, ele tem os 4 lados de medidas iguais, é claro. Então, vamos marcar aqui, ó, o lado desse quadrado x, medida x, desconhecido por enquanto. Então, o lado do quadrado, a medida x, 4 lados de medidas iguais. Queremos achar o lado desse quadrado para depois então achar o seu perímetro, que é só somar esses 4 lados aí. Observamos o seguinte, observamos que o triângulo ABC, ele tem semelhança com o triângulo BDG. Observe, o triângulo BDG, esse triângulo aqui, ó, e o triângulo ABC, eles possuem em comum esse ângulo B de cor amarela e um ângulo de 90 graus. Observe que no triângulo, o triângulo ABC ele é retângulo e o triângulo BDG também é retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus, está aqui. Então, como eles têm 2 ângulos, o ângulo B é comum aos dois e um ângulo de 90, então já posso garantir, pelo caso ângulo-ângulo, que os triângulos ABC e o triângulo BDG são semelhantes. Detalhe, nós já temos aqui um valor de 90 graus e o valor do ângulo B, que é esse amarelo. Então, a soma dos 3 é 180. Então, no maior também, no triângulo ABC, eu tenho um ângulo amarelo, de valor amarelo, que nós sabemos esse valor, mas aqui sabemos que a soma dos 3 ângulos é 180, então 90 somado com amarelo, somado com esse rosa aqui, vai dar 180. Então 90 mais este amarelo, no triângulo BDG, somado com esse ângulo aqui, que só pode ser o mesmo valor do ângulo C. Então vamos colocar aqui, marcar o ângulo G tendo o mesmo valor do ângulo C. Isso porque sabemos que basta que um triângulo tenha os 2 ângulos correspondentes de mesma medida. O ângulo B
tem a mesma medida do ângulo B aqui, no caso do triângulo BDG, e um ângulo reto de 90 graus. Então esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os três ângulos têm medidas correspondentes iguais. Então aqui, esse ângulo aqui, ó, ele tem o mesmo valor do ângulo C. Mesmo valor. Bom, observamos também que o triângulo CEF, o triângulo CEF, ele também vai ser semelhante ao triângulo ABC. Observe. Isso porque o triângulo CEF possui um ângulo comum ao triângulo ABC, que é o ângulo rosa, e um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho aqui um ângulo rosa e um ângulo de 90 graus, dois ângulos correspondentes de mesma medida, então esses triângulos ABC e ECF também são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu vou aqui concluir que o ângulo F, ele só pode ter o mesmo valor do ângulo B, pelo mesmo raciocínio anterior. Então vamos marcar isso aqui, o ângulo B e o ângulo F são congruentes. O ângulo B e o ângulo F são congruentes. Observe que eu tenho aqui, ó, 90 e rosa. 90 e rosa, então sobrou para o B o amarelo. Então aqui sobrou, só pode valer o mesmo valor. Então o ângulo F e o ângulo B têm o mesmo valor. Conclusão. Entendemos que o triângulo BDG e o triângulo CEF são também semelhantes. Observe, eles têm os ângulos correspondentes de mesma medida. B tem a mesma medida de F, G é congruente a C, e D é um ângulo comum aqui, ó, de 90 graus para os dois triângulos. Então eles também são semelhantes. E observamos o seguinte. Observamos que o segmento CE vale 2. Aqui o segmento CE vale 2. E o segmento BD vale 8. Aqui o segmento BD vale 8. Um outro detalhe, o segmento EF é igual ao segmento DG, são iguais, que são os lados do quadrado. Então, DG vale X, esse lado aqui vale X, e EF também vai valer X. Então, vamos fazer aqui, usar a razão de proporção dos lados, pois esses dois triângulos são semelhantes, e vamos calcular aí o valor de X nesta figura. Então, temos que observar que X aqui, ó, que é o lado EF, está para... Observe que o ângulo oposto a esse lado EF é o rosa. Então, o lado oposto ao ângulo rosa é o BD. Então, posso dizer que X está para 8. E isso aqui eu vou escrever. Então, garanto que X está para 8. Assim como, preste atenção aqui agora o 2. Estou partindo do menor para o maior. 2 é o lado EC. O ângulo oposto ao lado EC é o amarelo. E o lado oposto ao amarelo aqui no triângulo BDG é este lado aqui, X, ó. Então, posso dizer que 2 está para X. Então, os lados correspondentes são proporcionais. 2 está para X. Então, repetindo, X, que é o lado formado pelo ângulo de 90 graus e o amarelo, 90 graus e o amarelo, ele vale... E o correspondente dele é 8. Então, X está para 8. E 2, que é o lado formado pelos ângulos de 90 graus e o rosa, o seu correspondente no outro triângulo, 90 graus e o rosa, é o lado DG, que também vale X. Então, posso dizer que 2 está para X, como X está para 8. E aqui agora é só resolver esta proporção, multiplicando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes X é X ao quadrado. 2 vezes 8 é 16. Então, tirando a raiz quadrada de ambos
os membros desta equação, temos que x é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Então encontramos aqui o valor do x, do lado desse quadrado, que é 4. Então os 4 lados iguais a 4. E como ele pediu, calcule o perímetro do quadrado, vamos somar esses 4 lados aqui. Então o perímetro vai ser 4 vezes o valor do lado, então é 4 vezes 4. Então o perímetro aí no caso desse quadrado é 16. Encontramos aí a resposta para este exercício.